A seguir, Negócios em Pauta. Encorajar e qualificar para empreender. Tiago Mauric. Bom dia, ouvintes da Rádio A Hora 102.9, amigos que nos acompanham nas plataformas digitais do Grupo A Hora. Estamos começando mais um programa Negócios em Pauta, sempre trazendo informações e debates sobre economia, empreendedorismo, inovação e os negócios da nossa região para Pedó Imóveis, Pulseg Corretora de Seguros, Malmon Contabilidade, Desim Soluções Ambientais, Unimed, Vales do Taquari e Rio Pardo, Azata Plataforma de Vendas, Suprivale, FBNet e Dale Carnegie. Eu sou o jornalista Tiago Mauric, é um prazer estar com vocês mais uma vez nesse dia em que teremos uma edição especial do Negócios em Pauta, o programa que foi gravado durante a semana, diretamente da sede da Dale Carnegie, no edifício 300 em Lajeado. Eu preciso dizer, que sede bonita que vocês têm aqui, um lugar realmente privilegiado e com um ambiente muito, muito conectado com o nosso tema de hoje. No Negócio em Pauta de hoje, nós vamos conversar sobre o desenvolvimento pessoal e a resiliência. Para falar sobre isso, nós temos a participação do diretor da Dale Carnegie Vale do Taquari, Gabriel Garcia, e da administradora do CRON, Karina Brancher. O programa de hoje que tem a participação dos colegas Pedro Rodrigues e Frederico Neutzlin nas operações técnicas. Ouvintes da Rádio A Hora, os prejuízos provocados pelas enchentes trouxeram grandes desafios para empresários e profissionais da região. Diante de perdas bilionárias no Vale do Taquari e em todo o Rio Grande do Sul, empresas e organizações precisam se reinventar para manter as suas atividades, evitar ondas de desemprego e a fuga de talentos para outras regiões do país. Aliás, a fuga de talentos é uma das principais preocupações da SIC Vale do Taquari. Afinal de contas, o Vale do Taquari recebeu muita gente nos últimos anos que não são nem do nosso estado. E as pessoas que não estão acostumadas, né, seja com o frio que está hoje, né, nessa semana, de maneira muito forte, ou mesmo com essas intempéries, elas tendem a ficar um pouco assustadas. E diante desse cenário, a resiliência e o desenvolvimento pessoal podem fazer a diferença, evitar o fechamento de negócios e também para aproveitar as oportunidades que surgem diante de momentos difíceis. E é por isso que a gente está aqui com a Karine e o Gabriel, eles que têm muito a nos ensinar sobre resiliência e também sobre o desenvolvimento pessoal de uma forma geral. Gabriel, bom dia. Eu ia dizer bem-vindos, mas na verdade eu que sou bem-vindo, né? Eu e a Karine que estamos aqui de visitas, né, na Dale Carnegie. E, em primeiro lugar, parabéns pela sede. Eu estava te devendo uma visita já faz um tempo, né? Mas agora a gente está aí e realmente é tão bonito quanto a gente via nas redes. Mas, de qualquer forma, o tema hoje é um tema que eu imagino que deve ter batido na tua porta muito a partir do mês de maio, em que a gente sofreu com a grande enchente aí que afetou o estado inteiro. E eu imagino que os empresários vêm até ti, né, os profissionais também, para falar sobre as suas preocupações, as suas angústias neste momento e tentar aí desenvolver essa habilidade que é a resiliência e que vocês trabalham tanto. Bom dia, conta um pouquinho para a gente como é que tem sido esses últimos meses da Dale Carnegie diante dessa emergência, que é uma emergência climática, mas que é uma emergência também da cabeça, né? De pensamento e de modelo mental. Tudo bom, Tiago? Bom dia, Karina, bom dia para os ouvintes que estão conosco. Sempre uma honra poder estar conversando com vocês. O Grupo A Hora é um exemplo de resiliência também, faz um trabalho belíssimo de cobertura, um trabalho social. CRON junto não parou também dentro desse período todo. E aí eu digo nesse período, olhando para o retrovisor, os últimos 70 dias, vamos olhar assim. Mas o tema que você trouxe, Tiago, resiliência, por conceito, ele veio importado da física, né? Que é a capacidade de um corpo voltar ao estado normal, ou voltar ao estado original, né? E nós, como seres humanos que somos, nós não temos como voltar ao estado normal depois de passar por um evento como esse. Então, a resiliência, ela serve para a gente falar sobre esse tema, mas é compreender que nós vamos sair diferentes. Nós precisamos sair diferentes. E se nós não sairmos diferentes de um evento como esse, a gente vai ter desafios por não entender o que aconteceu. Então,
A resiliência, ela está mais pautada nesse momento do campo de vista dos negócios, em nós compreendermos o papel social que cada empresa tem, o papel de negócio que cada empresa tem, porque, por exemplo, na Dale Carnegie, no Vale do Taquari, nós temos uma equipe hoje aqui de 12 profissionais. O Kron, uma equipe de quantos, Karina? 26. 26. Nós temos que ser resilientes primeiros, porque tem famílias que dependem desse negócio. Tem outras pessoas que estão envolvidas, que são os clientes que a gente atende. Tem o papel da comunidade que nós contribuímos. Então, ter esse olhar. E nesse período pós-enchentes, uma das coisas que a gente mais tem visto é o quanto a cultura do trabalho, que já é forte aqui no Vale do Taquari, esse é um dos fatores que tem promovido as pessoas a continuar investindo aqui na região, manter as empresas abertas e, principalmente, trazendo esperança para quem quer investir aqui na região. Exemplo disso é nós olharmos o quanto o povo de Santa Catarina, estou pegando eles especificamente, mas o Brasil inteiro fez isso, Santa Catarina olhou aqui para o Rio Grande do Sul para estender a mão. Então, um exemplo de resiliência, de pessoas que estão contribuindo, porque também enxergam que o Vale está se levantando, vai fazer esse movimento. Por mais que seja desafiador no início, e às vezes o início, 60 dias, 70, 6 meses, 1 ano, nós estamos ainda no início de recuperação. Então, eu enxergo que nós estamos numa fase, né? Ela é uma fase que ela vai demorar um tempo ainda para passar, mas quem está fazendo a diferença já está começando a enxergar saída no fim do túnel. Perfeito. Karina, como administradora do Kron, a resiliência é algo que vocês trabalham há muitos anos, até porque é um negócio que lida com uma situação delicada, que não é só delicada para os pacientes, mas também para as famílias e para os próprios profissionais envolvidos, né? Que é, afinal de contas, o tratamento do câncer. E uma das coisas que eu admiro muito no Kron é a maneira humanizada que vocês lidam com esse trabalho e o quanto que isso também ajuda as pessoas a desenvolver essa própria resiliência. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, o quanto que essa característica é importante para vocês e o quanto que ela também é determinante para o bem-estar das pessoas que vivem essa dificuldade que é o tratamento do câncer. Bom dia. Tiago, bom dia. Obrigada pelo convite. Só dar uma ajeitadinha aqui. Isso. Aqui. Então, obrigada pelo convite, Gabriel, também por ceder esse espaço maravilhoso para a gente poder ter esse bate-papo. Então, deixa eu comentar com vocês. O Kron é uma instituição que existe há 26 anos aqui na região. Nós atendemos cerca de 23 mil pacientes e já enfrentamos diversas situações como essa enchente. De agora, de setembro do ano passado, em novembro. Então, nós estamos mais acostumados a lidar com esse problema que não é menor, mas diante da dificuldade principal que o nosso paciente tem, que é o risco de morte, ele se torna pequeno. Então, de forma alguma, minimizar o impacto ou o sofrimento que essas cheias trazem, de forma alguma. Mas nós lidamos com algo muito maior, há quase 30 anos. Então, nós desenvolvemos na equipe, colaboradores, médicos, rede de apoio, a importância que é tu ser um profissional resiliente. Nós aprendemos com os pacientes diariamente, Tiago. Então, nós temos esse privilégio de nos fortalecer olhando para os nossos pacientes. Como eles encaram abrir um envelope e ver um resultado que vai mudar a sua vida para sempre, os problemas outros que estão em volta, eles ficam menores. Então, nós temos essa capacidade, sim, porque a gente aprende com eles há quase 30 anos. Perfeito. Gabriel, falando um pouco sobre essa questão, a resiliência ela não é uma exigência apenas em momentos como extremos, né? Como que a gente vive agora. Na verdade, todos os dias os negócios enfrentam alguma coisa, alguma situação que exige uma certa resiliência. Na área de vendas, então, para cada sim que tu recebe, são quantos nãos, né? Às vezes 50 nãos para receber um sim. E isso faz com que essa característica seja fundamental, ainda mais num mercado cada vez mais competitivo, cada vez mais difícil de tu conseguir se diferenciar.
Como que esse tema vem sido tratado ao longo dos anos na Dale Carnegie? Afinal de contas, é uma empresa com mais de 100 anos, né? E com uma história mundial. Esse é um tema recorrente desde lá do início? Como é que vocês trabalham essa questão? É uma excelente pergunta, Thiago, e me dá a oportunidade de comentar que esse tema em específico, resiliência, está entre um dos nossos 12 valores essenciais de formação. Então, nós temos 3 que são o core das nossas atitudes essenciais, onde qualquer pessoa que trabalha dentro da Dale Carnegie é estimulada, ela é treinada em demonstrar esse comportamento. Então, uma pessoa para trabalhar com a Dale Carnegie, seja um instrutor, eu vou pegar 3 características que estão dentro do core, que são de 12, mas eu vou te elencar 3. Uma delas é um aprendiz contínuo. Se ela entender que ela já tem o copo meio cheio, ela não serve, ou ela não vai conseguir se enquadrar, ou não vai conseguir se moldar às necessidades de mercado. Então, a aprendizagem contínua é uma das competências que nós precisamos desenvolver. Segunda delas está ligada à flexibilidade. Nós precisamos se adaptar. E se adaptar, como tudo na vida, a gente precisa se adaptar. Só que se tu não é estimulado, por exemplo, dentro de um ambiente de negócio, vou trazer um exemplo. Veio as cheias, tivemos o desafio da água. Legal, desafio das pontes. E agora, o que a gente faz com os participantes que estavam vindo presencialmente, agora tinham o desafio das pontes? Em 3 dias, nós colocamos o programa que era presencial, colocamos ele online. Se não deu online, colocamos ele híbrido. Então, nós fomos encontrando soluções. Tem que ser flexível, adaptar a metodologia. E resiliente, porque nem tudo vai acontecer como previsto. E eu preciso lidar com o que vem de fora, não é só com o que está planejado. Então, para lidar muitas vezes com as circunstâncias de que o cliente está enfrentando, eu preciso ser resiliente, porque vai vir um não, vai vir um sim, vai vir algo que não estava previsto, vai vir uma dificuldade financeira, vai vir um desafio no relacionamento, vai vir um desafio de estrutura. Então, quando a gente trabalha isso internamente, e a Karine trouxe o exemplo por viver isso todos os dias, e nós estimulamos isso na cultura da equipe, quando eventos de natureza maior acontecem, isso não é uma novidade, mas não significa que a gente não sinta. Mas a gente é trabalhado justamente para quando passar esse tipo de circunstância, nós conseguirmos ter o discernimento do que está acontecendo e aí poder agir em cima disso. Então, o tema resiliência, não só na DEI, mas em todas as empresas, deve ser estimulado para que as pessoas, quando estiverem numa situação de execução, eu vou dar um exemplo bem prático. Eu me recordo que nesse último ano, aqui do lado do 300 tem um prédio que está sendo construído e teve um treinamento da brigada de incêndio. Por que a gente faz um treinamento, sistema de evacuação, treina isso? Para que isso não aconteça. Mas se acontecer, eu saber o que fazer. Então, a resiliência é a mesma coisa. Se você não treina, se você não estimula, se você não coloca as pessoas em cenários mais desafiadores, em um cenário de pressão, em um cenário adverso, quando o cenário acontece, você não tem o reflexo trabalhado ou condicionado para agir em cima disso, que tem a ver também com o que a Karina trouxe ali anteriormente. E também eu acho importante a gente comentar que pessoas que estão acostumadas a lidar com esses desafios maiores diariamente, no momento que isso acontece, conseguem apoiar. E vocês são um apoio muito importante para as empresas, especialmente nesse momento agora, né, Gabriel? De vocês darem esse suporte. Agora vamos acalmar, vamos elencar o que é prioridade, por onde a gente começa e trazer a calma de volta. Isso vocês fazem com maestria. Fizeram para nós muitas vezes. E um dos pontos, Karina, é a gente olhar para dentro de casa. Tem uma situação adversa. Vou dar um exemplo. O Joaquim está com 3 anos. Tá? Já me ligaram uma vez do colégio e falaram assim: pai, mãe, olha só, vou precisar que tu venha aqui, aconteceu alguma coisa. Na primeira hora a gente pensa assim, bom, se ligaram e falar que é para a gente vir aqui, então é porque a situação já foi administrada. Alguma coisa aconteceu, mas já foi administrada. Isso dentro de casa, né? Agora pega isso dentro da empresa. Um cliente não pagou, um fornecedor não veio, aconteceu um imprevisto. Nós precisamos estar olhando para isso mais vezes, porque isso vai acontecer. É a gente entender que isso vai acontecer. E se aceitar não é negar, é aceitar. Vai acontecer imprevisto, só que eu preciso estar preparado para quando os imprevistos vierem. Perfeito. Karina, falando em imprevistos, né, vocês lidam com isso todos os dias, né? Até porque, por mais que a tecnologia avance, e hoje a tecnologia
no combate ao câncer é impressionante o quanto melhorou, mas se lida muito com cenários e às vezes os cenários fogem do controle, né? Como vocês trabalham esses imprevistos para justamente fazer isso que comentou em relação a Dale, que é manter a calma, entender e a partir disso conseguir reestruturar, repensar uma estratégia enfim, seja de combate, seja até de paliativo, né, em alguns casos, porque é um imprevisto também, né? Primeiro, a gente olha muito para os pacientes, né? E, de novo, a gente aprende muito com eles como eles lidam com os desafios diários. Depois, a gente traz para dentro da empresa, para a cultura. O CRAM é uma empresa que tem uma cultura muito forte. Então, de fortalecimento das pessoas que trabalham lá primeiro. Trabalhamos fortemente isso há muitos anos, com o apoio da Dale Carnegie, nos últimos 6 anos, pelo menos. Mas quando a gente olha para esses imprevistos que fogem do nosso alcance, o que a gente faz, Tiago? A gente busca apoio naqueles que estão perto da gente. O Grupo A Hora nos apoiou em muitos momentos, a Dale Carnegie da mesma forma, a Unimed, que é um parceiro super importante. Então, a gente se movimenta em bloco. A gente observa como os nossos parceiros estão se movimentando e acompanha eles nesses movimentos. É assim que nós temos feito nos últimos, desde o início da pandemia, bem dizer. Ali em 2020 foi uma época que esculhambou um pouco o planejamento que todo mundo tinha, esse é um movimento, né, Gabriel? Que não dá para fazer sozinho. Não dá para fazer. Com certeza. Bom, eu vou chamar um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta. Lembrando que esse é o programa Negócios em Pauta, aqui na Rádio A Hora e no Lives A Hora. Se inscreva no canal A Hora TV no YouTube, curta, compartilhe, comente e assista ao Negócios em Pauta e toda a programação da Rádio A Hora, quando e onde quiser. O Negócio em Pauta tem patrocínio de Pedó Imóveis. Coloque o seu imóvel de venda também para locação. Processos definidos garantem transparência. Seu imóvel não fica fechado e não gera despesas como condomínio e IPTU. Faça a diferença para quem precisa. Pulseg Corretora de Seguros, equipe especializada em plantão 24 horas, com suporte em todo o país. Tudo para garantir segurança e bem-estar na hora que você mais precisa. Malman Contabilidade, autoridade de registro credenciada para a emissão de certificados digitais. Desim Soluções Ambientais, iremos reerguer o Vale do Taquari. Aliás, já estamos. E Dale Carnegie, há 2 décadas formando líderes e gestores, contribuindo com o mercado regional e entregando resultados organizacionais e individuais. Também temos apoio de Bebidas Fruc. Nós vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos. Conheça a Azata, plataforma de lojas virtuais que impulsionará suas vendas. Conectamos consumidores, atacadistas, lojistas e marketplaces em uma experiência única de compra online. Crie seu e-commerce seguro e confiável, com quem entende. Nossa equipe oferece suporte técnico personalizado para criar lojas virtuais incríveis. Visite azata.com.br e descubra como ser um cliente Azata pode fazer a diferença para o seu negócio. Ofertas da semana é nas lojas Sertel. Mais conforto e praticidade para seu lar. Smart TV Toshiba 55 polegadas 4K de 3.129 por apenas 2.599 à vista ou 170 com 41 mensais. Colchão casal por 1.099 à vista ou 72 com 6 mensais. E tu ainda pontua no programa Clube Sertel. Sertel, sempre mais fácil de comprar. Parceiros, amigos e irmãos, nossa solidariedade a todos afetados por essa tragédia. Vamos nos unir e ajudar quem precisa. Encaramos um dia de cada vez com suas necessidades e urgências. A rede de apoio em nossa comunidade nos dá força e esperança. Juntos, iremos nos reerguer. Desim Soluções Ambientais. Precisa de serviços confiáveis? Conheça a Arque Assessoria e Serviços. Encanadores, motoristas, auxiliares administrativos e muito mais. Com mais de 25 anos de experiência, a Arque é a escolha certa para que sua instituição tenha sempre os melhores resultados. A Unimed VTRP tem o plano certo para a sua necessidade. Oferecemos uma ampla rede de médicos e serviços de saúde com planos individuais, familiares e empresariais, a partir de uma pessoa. Faça uma simulação sem compromisso, acessando www.unimedvtrp.com.br/planos. Cuidar da saúde pode ser bem mais fácil com a Unimed.
Vidros trabalha com vidros laminados, temperados, mox de banheiro, muros, quiosques, sacadas, corrimões, espelhos, fachadas e esquadrias em alumínio. É referência no mercado regional na qualidade dos seus produtos, serviços e prazos, objetivando a otimização e principalmente a satisfação de seus clientes. Visite em Conventos Lajeado ou fale conosco pelo WhatsApp 3707-0790. Estamos prontos para atender seu projeto de forma customizada. Não existe sensação melhor do que ter um lar seguro para morar. E essa frase nunca fez tanto sentido como agora. Mas saiba que você não está sozinho. Pedó Imóveis. Há mais de 10 anos, apaixonada por lajeado e por imóveis. Acesse pedóimóveis.com.br ou ligue 3729-8505. Negócios em Pauta. Voltamos com o programa Negócios em Pauta na Rádio Hora 102.9, com informações e debates sobre economia, empreendedorismo, inovação e os negócios da nossa região. Hoje conversando sobre o desenvolvimento pessoal e a resiliência. E para falar sobre isso, temos a participação do diretor da Dale Carnegie Vale do Taquari, Gabriel Garcia, e da administradora do CRON, Karina Brancher. Gabriel, Karina, vocês falaram um pouquinho sobre a questão da pandemia, que eu acho que foi o primeiro grande... Não o primeiro, porque o Vale do Taquari está acostumado já com recorrência de enchentes antes mesmo dessa situação, mas foi o primeiro evento que teve dimensões gigantescas e que atingiu todo mundo. Como é que foi? Vou começar com a Karina, depois a gente passa para o Gabriel. Como é que foi para vocês lidar com esse período? E se eu não me engano, posso estar errado, mas vocês também estavam no momento de mudança de sede, né? Ainda não, foi um pouco depois, né? Nós tomamos a decisão de mudar durante a pandemia. Legal. O que nós fizemos lá em fevereiro, março? Estourou a pandemia mundial, a gente olhou, cuidou das pessoas, afastou quem precisava ser afastado, grupos de risco, nós tínhamos alguns, olhamos para o caixa e revisamos o nosso planejamento. Então, o que era previsto foi por água abaixo em 15 dias. Nesse momento, Thiago, nós buscamos apoio. Vou trazer várias vezes vocês para a minha fala, porque vocês foram muito importantes nesse momento para nós. E nós decidimos por sair de Estrela, onde nós estávamos dentro de um hospital, porque os pacientes, de fato, tinham muito medo de entrar num ambiente hospitalar para fazer quimioterapia. Tu sabes, quem faz quimioterapia fica com a imunidade bastante comprometida. E no momento que eles tinham que ingressar no hospital, um dia era pelo pronto-socorro, um dia pela portaria principal, um dia pelo estacionamento, os fluxos mudava tudo em pouco tempo. Uma decisão difícil no momento de num cenário incerteza. Difícil, exato. Aí não tinha material, qualquer reforma que tu quisesse fazer, Thiago, na época não tinha, as empresas fechadas, as pessoas doentes, não tinha matéria-prima para entregar. Os prazos eram exorbitantes, os valores das coisas ficaram desproporcionais na época, né? Hiperinflacionados. Então, nós decidimos naquele momento olha, agora é hora, vamos adiantar o nosso plano de mudar para uma sede independente de hospital, não Lajeado Estrela, estar independente de um hospital para que o ambiente fosse mais seguro para os pacientes. E foi o que nós fizemos. Legal. Gabriel, assim como vocês tiveram essa demanda do CRON, eu imagino que muitas empresas vieram até vocês, né? E vocês também tiveram decisões para tomar. Afinal de contas, como trabalhar treinamentos, né? Como trabalhar as empresas, como fazer esse contato no momento onde as pessoas tinham que ficar em casa. E tinham que ficar em casa mesmo, não tinham que fazer, quer dizer, é uma questão de sobrevivência mesmo, né? Por outro lado, as pessoas que tinham tratamento tinham que continuar. Contigo. Nós não deixamos de atender nenhum dia. Exato. Nós não tivemos... os pacientes não deixavam de vir. Justo. Então, a gente trabalhava com muito EPI, com muito álcool. Nós sempre trabalhamos com muito equipamento de proteção, mas naquele momento em especial, o distanciamento, o reforço, distribuir a máscara, álcool. Então, era possível trabalhar, Thiago. A gente tem um compromisso com o paciente que vai muito além do medo que eu poderia sentir como profissional. Claro. Então, a minha responsabilidade era muito grande. E a minha equipe, nós afastamos uma pessoa na época
porque era um paciente com obesidade, hipertenso, então nós tínhamos que deixar ele protegido. Mas em nenhum momento nós pensamos em não atender ou... Claro. Não era uma opção. Não era uma opção. Para quem trabalha com serviço de saúde, não é uma opção não atender. Não, com certeza, né? Inclusive foi a grande linha de frente, né? A gente vê os relatos de enfermeiros, de médicos que participaram, né? E que tinha esse protocolo de EPIs muito robusto. Não tinha alternativa. Exato. Não tinha alternativa. E testava, a nossa equipe, uma vez a cada 2 semanas, testava. Nós ficamos 1 ano e 2 meses sem ter nenhuma contaminação. E nós estamos falando do universo de 3 anos atrás. Isso faz muito pouco tempo, né? Parece 2020, que faz tanto tempo, mas foi há pouco tempo atrás. As vacinas foram em outubro de 2021, que aí as coisas começaram a retornar, né? E para nós chegou só em janeiro, né? Exato. Para nós demorou a chegar. Exato. Como é que foi para vocês esse período, Gabriel? E de que forma vocês se reorganizaram para dar conta dessa demanda que eu imagino que cresceu, né? Fazer um exercício de retrospectiva, que nem a Karina estava fazendo aqui, remete a gente olhar para março de 2020. 14 de março de 2020. Inaugurou a sede do A Hora em Estrela, lembra? Nesse dia. E aí começou o processo assim de todos os dias o cenário só ia ficando mais desafiador. Eu me recordo que ações que a gente tomou pontual no período de março para abril, nós paramos todas as nossas operações, fizemos semelhante ao que a Karina fez, estabelecemos um trabalho home office e em 30 dias, tempo recorde, nós reunimos toda a operação na Dale Carnegie Brasil. Eu me recordo que nós tínhamos uma bateria de reuniões diária. Era praticamente live, reunião das 8 da manhã à meia-noite para colocar a empresa no digital. Então, foi feito toda uma preparação. Nós certificamos naquele período em 60 dias, junto com a Dale Carnegie Internacional, 10 instrutores para entregar os programas online, os produtores para entregar os programas online, e em 60 dias nós tínhamos 4 modalidades de treinamento 100% digital, em tempo real, já com possibilidade de comercializar. Isso nós já estávamos em maio. Só que nesse período de março até maio, e aí a Karina também não trouxe isso, e o Gabriel não trouxe isso no bloco anterior, tem o CPF por detrás do CNPJ. Claro. Né? Então eu me recordo nessa época assim, de acordar fazendo reunião. Fala assim, tá, mas peraí, eu tô atrasado. Não, mas peraí. E a câmera e o som, de tanto o volume de coisas que nós estávamos fazendo para colocar isso em um tempo recorde para rodar. Nesse mesmo período, eu me recordo que com prefeituras, com empresas, pessoas físicas, nós fizemos uma bateria de mais de 100 eventos digitais aqui no Vale do Taquari. Então, eu acompanhei alguns, inclusive. Nós entrávamos com associações, nós entrávamos com grupos, nós entrávamos com os programas de treinamento, com workshop, com live. Nós fizemos muito trabalho de contribuição para tirar as pessoas, vamos dizer assim, de um primeiro momento de desespero, para olhar assim, existe luz no fim do túnel. É o apoio que nós falamos antes, né? Que é o apoio. Então a gente começou a fazer esse movimento, e aí a partir de setembro de 2021, nós estamos em março, estou fazendo uma janela de 6 meses. Nós aqui localmente, por termos feito esse movimento, nós também começamos aqui num ciclo de expansão de novo. Então nós tivemos, como todo cenário adverso, como esse que a gente está enfrentando nesse momento, tem um ciclo de baixa. Nós tivemos um ciclo de baixa de março até agosto de 2020. 20? E aí, a partir de setembro de 2020, a empresa começou a entrar num ciclo de expansão. Nesse mesmo ano, nós tivemos um crescimento de 35%. No ano de 2020, 21 foi mais 30%, depois a gente continuou fazendo esse movimento, porque foi feito muita coisa que tinha que ter sido feita no momento certo, e era no sentido de apoio mesmo. Então, tu vai fazendo os movimentos, isso vai gerando retorno a longo prazo. Então, entender que a gente não está correndo uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Em 2021, eu me recordo que aí também, a título pessoal, nasceu o Joaquim, que foi meu primeiro filho. Passando por tudo isso, você tem que lidar com o teu CPF enquanto lida com o CNPJ, mas isso estou falando do Gabriel. Mas tem mais todas as pessoas que estão envolvidas. Imagina todos os clientes que estão envolvidos. Eles também estavam passando por tudo isso. Então, ter o apoio, nós tivemos interno,
dentro da própria equipe da Dale que se reuniu para fazer isso. Da mesma forma, a gente conseguiu ser apoio para outras empresas nesse momento, fazendo o mesmo movimento de bloco que a Karina fez. Só que, em vez de eu ser uma andorinha só aqui no Vale do Taquari, nós estávamos unidos nacionalmente, fazendo esse movimento e recebendo o suporte internacional da franquia. Então, isso foi o que nos deu a condição de enxergar alternativas para dar alternativas também para o nosso público local. Perfeito. Karina, falando um pouco sobre o período da pandemia, para a área da saúde, ela também resultou em ampliação vertiginosa dos custos de operação, né? A área da saúde, assim como... Eu acho que a saúde e a parte de material de construção foi os dois setores que mais tiveram esse imprevisto inflacionário. Como é que foi para vocês lidar com isso e se de fato afetou vocês também? O nosso insumo de valor mais elevado é o quimioterápico, e não sofreu alteração no período da pandemia. É um medicamento para outra patologia, né? O que nós sentimos muito na época foi a falta de soros, né? Falta de álcool, falta de equipos, de materiais de um valor infinitamente menor, mas que sim sofreram muito reajuste. Mas o pior do que o reajuste, Tiago, era a falta de material. Claro. E a prioridade era para os grandes hospitais, para os contratos públicos, para atender contratos públicos primeiro, e aquilo que restava vinha para os serviços menores. Então, a nossa dificuldade não foi tanto com a questão do valor, mas sim com a escassez de materiais. O que faltava? Isso foi equipo e soro. Soro? Equipo e soro fisiológico. Tinha soro, mas uma apresentação muito pequena, com um custo que é 3 vezes mais que um frasco de soro de 1.000 ml, por exemplo. Então, a gente dava para trabalhar. Tudo dá para trabalhar. E a gente aprende diariamente, né? Dá-se um jeito para trabalhar. Agora, às vezes, o custo, sim, fugiu um pouco daquilo que era o nosso orçamento. O nosso orçamento ficou cerca de 25% acima do que era o programado para 2020. 1/4 a mais. 1/4 a mais. Isso, às vezes, tipo assim, a gente, para os nossos ouvintes terem uma ideia, às vezes isso é mais do que a própria margem de lucro de um negócio. Vamos dar um exemplo. Um posto de gasolina tem uma margem de 7% a 8%. Claro, são negócios diferentes, mas o supermercado tem 1,5% de lucro. O resto é operação. Como é que vocês fizeram? 2020 foi um ano desafiador. Nós buscamos em 2023. Nós buscamos 20 em 2023. Bah. Sou muito transparente contigo, nós rebolamos. Que loucura. E a vinda para cá, para esse espaço onde nós estamos, que é um ambiente muito próspero, muito inovador, seguro. Um polo tecnológico, né? Também. Um polo. Eu tenho o privilégio de estar no mesmo prédio que a Dale Carnegie, lá no térreo. Esse ambiente trouxe muita renovação para nós, né? De negócios, E junto com o negócio do Cron, a Dale também está aqui, tem muitos negócios âncoras que estão aqui na região, que estão puxando mais negócio. A exemplo do Sicredi aqui próximo, tu tem a Unimed, que está fazendo esse movimento, a própria Tomasi aqui no prédio, o Queiro Café. Exato. São empresas que vão atraindo outras empresas para cá e vai fomentando isso também. O 300 aqui hoje é um ambiente que pulsa, né? Todos os dias. E é impressionante, porque não importa a hora que tu passa aqui, sempre tem alguma janelinha aberta. Agora no inverno a gente consegue enxergar as luzes, né, de todo mundo. E é muito impressionante e também é um retrato das oportunidades que Lajeado traz, mas que representa também um pouco a pujança do Vale do Taquari. Eu me lembro que 2 semanas atrás eu fui a Porto Alegre e eu fiquei assustado enquanto Porto Alegre, a região metropolitana, ainda está sofrendo, ainda tem lama nas ruas, pilhas de lixo nas ruas, e parece que não anda. E nós aqui somos muito protegidos quanto a isso, né, Gabriel? A gente não vê a cidade suja, a gente circula muito pouco, mas sabe das dificuldades que alguns bairros ainda têm. Mas, de novo, assim, reforçando o espaço que nós estamos, ele é muito privilegiado. Pela vizinhança que nós temos, pelas marcas fortes que estão ancorando cada vez mais aqui na região. Nós tivemos ontem uma vistoria pela Unimed de prestadores de serviço. Eles ficaram muito impressionados com o que a gente consegue oferecer. Aqui tudo funciona, nós não ficamos nem um dia sem energia, sem água, assim. Tudo que a cidade viveu nesses
momentos de... Ouvindo a Karina também, e para dar uma dimensão para quem está nos ouvindo, o Cron hoje, o modelo da clínica, nós estamos falando de uma clínica referência Brasil. Exato. Então tem a oportunidade de nós termos aqui local um exemplo também para o Brasil. Só que quanto mais visibilidade a gente trouxer para esse tipo de empresa aqui, a gente tem a oportunidade de ter um serviço de atendimento de saúde também em outros locais. Com certeza. E referência, né, Karina? O Cron hoje é uma referência estadual. Quer dizer, as pessoas uma referência. As pessoas veem o Cron como um lugar seguro, um lugar acolhedor e um lugar onde não importa o que aconteça, as pessoas vão se sentir bem por estarem ali. Eu acredito que eu estou falando sério. É por aí, o nosso negócio é entregar para as pessoas uma qualidade de vida melhor do que aquela que eles tinham quando vieram até a clínica. Entende? Nós não curamos todo mundo, Thiago. Até porque isso seria impossível. Isso. Infelizmente, né? Agora, o que a gente garante é que eles terão o melhor tratamento dentro das condições que eles podem receber. Isso tu não precisa ir a Porto Alegre ou ir a São Paulo. Tem tudo aqui no Cron. Essa frase eu achei muito boa. O melhor tratamento dentro das condições. Exato. Isso também é o que a Dale oferece às empresas, né? Porque também não tem como fazer milagre se as condições não permitem. Como é que vocês trabalham isso, Gabriel, para que esse empresário compreenda também que não existe milagre, mas que existe muito trabalho e que existe muito desenvolvimento para conseguir chegar aos objetivos plausíveis? Essa é uma pergunta muito relevante, Thiago. E me dá a oportunidade da gente fazer uma analogia. Tá? Imagina que nós temos 4 possíveis cenários. Nós temos um cenário onde nós temos, de repente, saindo fumaça de algum local. De repente, ainda não existe fogo, mas se tem a fumaça, nós temos um sinal de que algo está errado. Se ainda o fogo é localizado, nós temos a oportunidade de apagar, então nós ainda temos como agir. Agora, se sai fumaça e você não encontra o foco e o fogo está espalhado, a medida de tratamento ela já é diferente. Vamos trazer isso agora para um cenário empresarial. Quando nós olhamos para os sinais, tem empresas que normalmente você com medidas rápidas, não precisa ser interventivas, mas medidas de planejamento, de ajuste ou de treinamento, você ajusta e a empresa já volta a performar. Se tem empresas que estão com alguns problemas pontuais e não são problemas generalizados, você com estratégias de planejamento, treinamento, organização, você ajusta. Agora, se já passou dessas 2 camadas, aí nós já entramos num outro cenário, que aí não necessariamente só um treinamento vai resolver. Então aí vai precisar ter algum tipo de intervenção. Aí nós já estaríamos falando de empresas que estariam tendo que buscar recurso em banco, medidas de recuperação judicial. Não é só um treinamento que vai resolver em situações como essa. Então a Dale Carnegie, ela vai atuar normalmente e tem atuado em 3 frentes. Empresas que têm oportunidades de pegar fatias novas de mercado, de reposicionamento, de qualificar suas equipes para que elas possam estar aproveitando o ecossistema que estão inserido. Ou nós vamos trabalhar junto com as empresas que têm alguma situação que precisa de ajuste, então a empresa quer evoluir nesse tipo de situação, ou quando existe um problema de fato, as vendas estão baixas, a equipe está desengajada, nós temos dificuldade de gerenciar o tempo, estamos com os custos elevados, então nós atuamos nesse problema. Então a gente faz esse diagnóstico de causas para ver aonde que nós temos condições de atuar. Se nós não tivermos condições de atuar nessas esferas, aí nós precisamos entrar com outros parceiros para que a gente possa ter algum tipo de solução mais efetiva. Porque tem, para cada problema, uma solução diferente. Então, da mesma forma como a Karina falou, infelizmente não curamos tudo. Na Dale Carnegie é a mesma coisa. Vai haver soluções que somente com treinamento não é possível de você resolver. Você vai precisar de outros parceiros contribuindo. Às vezes vai entrar um reforço contábil, um reforço jurídico, vai entrar um outro reforço do ponto de vista de planejamento. Você vai se cercando de outros profissionais para poder fazer a viabilidade daquele projeto. E um tempo que é necessário também a mudança de mindset, né, Gabriel? De que cultura. não é na primeira intervenção que vocês faziam que esse resultado já era alcançado. E não é da noite, e não é da noite para o dia. Exato. Porque tem uma coisa que é relevante a gente trazer.
Se uma empresa, o Cron está fechando quanto tempo agora, Karina? 26 anos. 26 anos. A Dale está a 111. Tá? Vou trazer um exemplo prático. Nós levamos, em 2016 até 2018, 2 anos para fazer uma transição do logo da marca. 2 anos para fazer a transição do logo. Isso numa escala global. Por quê? Porque é uma empresa que tem 111 anos, uma empresa centenária. Então não vai ser da noite para o dia que uma mudança vai ser aprovada por todo mundo. Vamos pensar numa empresa que tenha 26 anos, numa empresa que tenha 30 anos. Não vai ser, eu tive uma ideia, essa ideia é revolucionária, eu vou trazer e todo mundo vai aceitar. Não. Vamos conversar, vamos debater, vamos olhar. Então, nós precisamos olhar, e é esse trabalho que a gente iniciou com o Cron em 2018, né, por camadas. Então, primeiro uma camada, depois outra camada. As necessidades vão mudando também. Da mesma forma, o Aora, quando iniciou lá atrás, tinha uma ideia de negócio. Depois foi o rádio. Depois foi abrindo outras frentes. Depois abriu o Encantado. Agora, recentemente, abriu a operação lá na minha terra natal, em Pelotas, a Hora do Sul. Então, são processos que vão acontecendo por camadas. Perfeito. Eu vou chamar mais um intervalinho. Esse é o programa Negócios em Pauta, aqui na Rádio A Hora e no Lives A Hora. Se inscreva no canal A Hora TV no YouTube. Curta, compartilhe, comente e assista o Negócios em Pauta e toda a programação da Rádio A Hora quando e onde quiser. O Negócios em Pauta tem patrocínio de Unimed, Vales do Taquari e Rio Pardo. Toda a força vale. Vamos superar juntos. A Zata, plataforma de lojas virtuais que impulsionará suas vendas, conecta consumidores, atacadistas, lojistas e marketplaces em uma experiência única de compra online. Acesse exata.com.br. Suprivale Intelbras, controle a sua casa ou escritório com apenas um toque de qualquer lugar do mundo. Com a Suprivale revenda autorizada Intelbras isso é possível. E a FBNet. A FBNet atua há mais de 15 anos na região com alto investimento em tecnologia e profissionais qualificados para transformar a sua experiência com a internet em algo que realmente faça a diferença. Já voltamos. A Malman Contabilidade é uma empresa que tem uma visão futurista e disruptiva, onde a evolução da empresa se dá numa base tradicional de valores como a ética, a integridade e a credibilidade, aliada a metodologias e conceitos inovadores de gestão. Realizamos o processamento de todas as obrigações contábeis, tributárias, trabalhistas e societárias. Prestamos uma consultoria ativa aos nossos clientes, sugerindo o melhor regime tributário com o objetivo de desenvolver e perpetuar o negócio. Malman Contabilidade, na rua Arno Ritter 205, no São Cristóvão, em Lajeado. A Pulseg Corretora de Seguros é especialista em cuidar dos bens e dos indivíduos, sempre com o melhor custo-benefício para cada caso. Tudo isso com equipe especializada em plantão 24 horas, com suporte em todo o país. Com a Pulseg, você vive intensamente e ainda protege o futuro das pessoas que você ama. Porque tranquilo é estar seguro. Acesse pulseg.com.br e saiba mais. O futuro nas suas mãos. Controle sua casa ou escritório com apenas um toque. De qualquer lugar do mundo. Com a Suprivale, revenda autorizada Intelbras, isso é possível. Viva com segurança, eficiência e conforto. Suprivale Intelbras, referência em automação e segurança. Em Lajeado, no São Cristóvão, no trevo de entrada da cidade. A melhor internet dos vales pode ser sua. A FBNet atua há 17 anos na região, com alto investimento em tecnologia e profissionais qualificados, para transformar sua experiência com a internet em algo que realmente faça a diferença. Você quer, você precisa. Com a FBNet você pode. Fale com a gente. FBNet, há 17 anos conectando pessoas, potencializando negócios. Apresentações de alto impacto geram credibilidade e fecham negócios. Conheça o HIP da Dale Carnegie. Treinamento intensivo de 2 dias, 19 e 20 de julho em Lajeado. Inscreva-se já. Tá na hora de união, de compartilhar, de todo mundo dar as mãos. É momento de colaborar, de se ajudar, pra todo mundo ganhar. Vamos Lajeado, teu povo é agilizado. Juntos vamos nessa batalha lado a lado. Compra local, valoriza local. Viva local pra quem é daqui. Compre
sempre local. Lajeado tem tudo. Uma campanha CDL Lajeado. Apoio Prefeitura e Câmara de Vereadores. Atenção chocolatras de plantão, não percam esta. Está aberta a temporada de compras de chocolates nas farmácias São João. A gente entrou no clima do Dia Mundial do Chocolate e lançou muitas promoções. Barra de chocolate Garoto 80 gramas, R$ 13,99. Caixa de bombom especialidades Nestlé Leve 2 por R$ 10,90 cada. Bibs Original 40 gramas, só R$ 1,99. É até domingo nas farmácias São João. Negócios em Pauta. Voltamos com o programa Negócios em Pauta na Rádio Hora 102.9, com informações e debates sobre economia, empreendedorismo, inovação e os negócios da nossa região. Hoje conversando sobre o desenvolvimento pessoal e a resiliência. Para falar sobre isso, nós temos a participação do diretor da Dale Carnegie Vales do Taquari, Gabriel Garcia, e da administradora do CRON, Karina Brancher. Pessoal, a gente falou bastante sobre resiliência e ela é uma das características do desenvolvimento pessoal, mas não é a única. O que mais é importante de desenvolver, seja na parte profissional, quanto na parte pessoal, familiar, e mais do que isso, o quanto que o desenvolvimento profissional também ajuda as pessoas a cuidarem da sua cabeça quando estão em casa, que a gente sabe que os problemas das empresas às vezes são grandes, mas os da família muitas vezes são ainda maiores, ainda mais para quem tem filho pequeno como eu e tu, né, Gabriel? E tu tá vindo mais um ainda, né? Em setembro. Olha só! Em setembro, estava conversando com a Karina anteriormente, estamos em fase de mudanças também. Que loucura, que legal. Eu gostaria muito de ter um segundo, mas a minha esposa já não é muito a favor dessa ideia. Pensando, Thiago, no que você falou, só um pouquinho. Isso, subindo aqui, ótimo. Pensando no que você falou, em termos de características ou de habilidades, não tem como a gente ter uma resposta assim mágica, de bate-pronto. Mas tem pontos incomuns. Tá? Pensando no mundo empresarial, tá? Eu gosto sempre de trazer à tona assim, por que existem os valores da empresa? Aquilo é o que norteia, é a bússola, é o esqueleto. Eu posso falar sobre quais são os valores que nos norteiam. Tá? Nos norteiam 5 valores. Eu trouxe para vocês 12 características anteriormente, mas nós somos norteados por 5 valores. Um dos nossos valores chama-se entusiasmo. E entusiasmo, se a gente for traduzir, significa fazer o que precisa ser feito. Ou seja, tem uma situação adversa, lida com isso, mas executa. Vamos fazer o que tem que ser feito. Mais simples ainda, vamos traduzir isso em disciplina. Nós temos um outro valor que chama-se paixão por ajudar. Se nós não tivermos isso claro, em um cenário adverso, a gente vai estar com o copo meio vazio. Então, a paixão por ajudar é o que te permite, muitas vezes, você contribuir com outra pessoa em situações adversas, que é falar o que precisa ser dito, mesmo que aquilo possa doer. Isso é como uma pessoa que entra em um estado de queimadura, e aí eu posso falar porque eu já te passei isso, a enfermeira está tão bem treinada a ponto que ela vai te sedar, ela vai cuidar de você, mas mesmo assim ela vai fazer a limpeza da pele, mesmo que aquilo te doa, mas é para o teu bem. Então a paixão por ajudar exige isso. Muitas vezes eu vou ter que fazer pelo outro aquilo que precisa, mesmo que aquilo não seja confortável no momento. E isso dentro do mundo dos negócios são as conversas difíceis, são os desligamentos, é o processo de contratação, é o processo de ajuste. Nós temos um outro valor essencial nosso que chama-se metodologia. Vamos traduzir isso, protocolos. Tem coisas que precisam ser seguidas. Métodos, padrões. Se não tem padrão, vira uma bagunça, vira qualquer coisa menos o combinado. Então, um protocolo, olhando para o CRON, é o que garante que eu sei que eu vou ser tratado do início do processo, desde o atendimento até a minha saída, eu vou seguir a mesma coisa. Dentro da Dale Carnegie, você vai vir para um processo de treinamento e você vai ser treinado pela Dale Carnegie, não pelo Gabriel. O Gabriel está facilitando a entrega do programa. Ou o Mauro, ou a Cassiane, ou a Elisângela. Então, metodologia, padrão. Um quarto valor
que é essencial dentro do nosso negócio, tem a ver com atitude empreendedora. Ou seja, não tem a ver com ser empresário, não, atitude empreendedora. Nós vamos ter que criar alternativas. Então, tem coisas que nós vamos ter que criar, não existe, crie, mas isso tem que ser fomentado. E na base de tudo isso, no centro disso tudo, estão os nossos princípios, que dentro da Dale Carnegie eles estão divididos em 30 princípios de controle de estresse e preocupações e 30 princípios de relações humanas, que ajudam a estabelecer confiança, a estabelecer cooperação com as pessoas e estabelecer liderança. E quando tudo isso ainda precisar de ajustes, tem um bloco de 30 princípios para que você possa se regular, você possa se ajustar, exercer autocontrole, proteger a tua autoestima em uma situação de estresse. Uma coisa é você ter uma performance num cenário administrado, bem definido, com todas as condições possíveis. Outra coisa é você ter performance com privação de recurso, com privação de sono, com privação de dinheiro, com privação de local, com privação de energia, com privação de água, com falta de estrutura. Como é que você demonstra performance nesse cenário? Se isso é treinado e você tem isso dentro dos valores, quando tem situações adversas, a gente olha e fala assim, isso aqui é o que vai nos sustentar, porque isso está dentro do core. Olhando para dentro de casa, a gente pode pegar o que o pai e a mãe diriam numa hora como essa, né? Que é, é aquele puxãozinho de orelha, né? Fala aí, vai por aqui. E aí cada um tem a sua voz interior para lembrar daquilo que precisa ser feito. Eu me recordo um episódio específico que passou agora na época das enchentes, que a mãe falava assim, mano, liga pro teu pai. Liga pro pai. Mas por que liga pro pai? Liga pro pai porque o pai tá precisando assim de uma conversa. Ou seja, ela tá dizendo assim, te aproxima. E a gente sabe que isso aqui, pensando dentro das nossas famílias, às vezes você tem que estar próximo mais do teu irmão, mais próximo da tua mãe, mais próximo do teu filho, mais próximo de um tio, que são aquelas pessoas que precisam de apoio. Alguém é o esteio dentro da família. Então, eu procuro enxergar as coisas dessa forma. Não tem uma receita mágica, mas isso serve para esses momentos, Thiago, no meu ponto de vista. Perfeito. Karina, e no teu processo junto a Dale Carnegie, onde tu também participou desse desenvolvimento, o quanto que tu percebe que os ensinamentos, né, e essa bagagem que tu adquiriu te ajudou tanto na vida profissional, né, quanto na vida pessoal? Primeiro na vida pessoal. Esse era o meu desafio. Eu vivia para trabalhar. Sei como e depois vinha a minha família, depois vinha a minha saúde, depois vinha a minha espiritualidade. Eu sempre colocava o meu trabalho na frente. E nas conversas duras, difíceis que eu tive com o Gabriel, não foi uma nem duas, isso ficou muito claro. Então, o diagnóstico dele sempre foi muito preciso, tanto para o meu negócio quanto para a minha vida pessoal. Mas falando da tua pergunta anterior, o que nós olhamos nas pessoas que trabalham na minha instituição, Thiago? Primeiro, elas têm que estar saudáveis, física e emocionalmente. A gente cuida todo dia do amor de alguém. Quem está sentado fazendo quimioterapia é a mãe de alguém, é filho de alguém, é esposa de alguém. Então, ela é o amor de outra pessoa. E eu preciso ter muita habilidade para cuidar dela. Para eu poder cuidar dela com habilidade, eu preciso estar bem. Então, a gente tem que se alimentar. Regras essenciais. Alimentar, dormir e atividade física. É a primeira coisa. Mas precisa. Não adianta ter o treinamento mais sofisticado, a maior performance, se tu não comer, dormir e fazer uma atividade física. Eu vou me regular física e emocionalmente para ter condições de cuidar de ti. Primeira coisa. Segunda questão que a gente trabalha muito é a comunicação. Tiago, são coisas muito básicas, mas que se não é feita na essência, compromete todo o nosso processo. E terceiro, são os processos muito claros e descritos. Contratos claros não custam caro, né? Então, a gente tem que combinar todo o nosso trabalho padronizado. Já tem acho que 8 anos que nós trabalhamos com processos desenhados. Eu me recordo que vocês fizeram, dentro de uma das etapas que a gente estava, a certificação nível 3 da ONA. Isso aí. E isso é que permite com que a gente tenha alto padrão de entrega. Mas envolver todas as pessoas dentro do processo da criação é uma das etapas, que não é a mais difícil. A segunda é dar a manutenção nisso.
Explica pra gente esse processo da ONA. Eu acho que isso é importante para as pessoas entenderem o quão preciso e detalhado é essa certificação para garantir, por exemplo, mais tranquilidade para quem escolheu o serviço. O serviço. Então, a ONA é a Organização Nacional de Acreditação, que é o órgão máximo que regula a qualidade, a segurança e a excelência dos serviços de saúde. Nós entramos nesse processo em 2018, com o apoio da Dale Carnegie na época, com o objetivo de atingir o nível máximo, que é o nível de excelência, em 5 anos. Então, de 18 até 23. O meu plano de ROI foi diminuir esse período. E nós conseguimos fazer em 3 anos uma certificação bastante desafiadora. O que isso nos confere? O grau de ser um serviço de excelência, como tem poucos em todo o país, que garante que qualquer paciente que vier me procurar aqui vai ter o mesmo requisito de segurança, de qualidade, de excelência em todos os processos assistenciais do que uma clínica em São Paulo, em Brasília, em Minas Gerais. São padrões nacionais de qualidade e de segurança. E nós passamos por esse processo de forma muito tranquila, trabalhoso, mas de forma muito tranquila na época, porque as pessoas eram muito comprometidas. Elas entendiam que para eu entregar para o paciente a certeza de que é o melhor local para trabalhar, elas tinham que estar 100% no projeto. E a Dale Carnegie entrou nesse momento para nos apoiar, fortalecendo as pessoas. Eu me recordo de uma das etapas, Karina, que era cronometrar o tempo, fazer algumas atividades para que a gente possa melhorar o processo. São coisas simples. Só que se eu não sei o quanto leva o tempo de uma atividade para outra, isso está registrado. Quando termina o turno de uma pessoa e começa o próximo, se tiver mudança de tempo, já muda o processo. E a gente trabalha com vidas. E a satisfação percebida também, né? E a satisfação muda também. Exato. O processo de acreditação ele é muito rigoroso, né? Ele é muito rigoroso e os Unimedes fazem um trabalho também nesse sentido. Como fazer com que os profissionais, né? De que forma trabalhar os profissionais para que eles entendam que às vezes eles precisam cumprir algumas tarefas a mais ou fazer algo diferente do que eles já estavam fazendo para alcançar resultados que são esperados. Quando eles entendem a importância do processo, isso fica tranquilo. A maior resistência vinha dos médicos anos atrás, porque eles foram formados para trabalhar sozinhos. E é uma classe, via de regra, mais conservadora, né? Mas eles foram treinados na faculdade para tomar decisões difíceis sozinhos. Eles não trabalhavam com apoio. Lá, antigamente, era assim. Então, a gente teve esse primeiro desafio, que é convencer o médico que ele não está mais sozinho. Que ele pode contar com o apoio de uma equipe multidisciplinar num momento de transição de negócio, como foi o nosso da certificação. Então, essa foi a nossa maior dificuldade, eu imagino. As pessoas compraram a ideia com facilidade porque elas entenderam a importância desse processo para o CRON. Entendi. E isso também se reflete em outras empresas que passam por processos talvez não tão rigorosos quanto a acreditação, mas processos que fazem parte da evolução das empresas. Afinal de contas, a gente sabe, né, Gabriel, que uma empresa que fica parada, ela vai ser ultrapassada pelo mercado. Como é que vocês fazem para que isso ingresse na cultura da empresa e faça parte, desde lá do CEO até o cara que abre a porta para as pessoas entrarem no escritório, por exemplo? Ótima pergunta, Thiago. Tudo vai passar por etapas. E a primeira delas de todas, antes de começar uma mudança, tem que haver uma conscientização. Sem conscientização, não tem como existir nenhum tipo de mudança. Porque nós vamos mudar por alguns cenários. E alguns deles nós conhecemos, que ou é no amor ou é na dor. E na dor, normalmente, custa caro. Pode custar pessoas, pode custar tempo. E se custa tempo, custa a tua vida também, porque você perdeu tempo fazendo alguma coisa que não estava combinada. Então, o processo de conscientização é, primeiro, qual é a relevância de nós fazermos isso, o benefício de nós fazermos isso, quais são os custos, as desvantagens em fazer isso. Porque tudo tem prós e tem contras. Quando o processo está exposto e as vantagens são maiores do que as desvantagens, pelo ponto de vista lógico, nós teríamos um bom caminho para poder seguir. Só que se isso não está revelado, se isso não está dito, se isso não está combinado, a Karine trouxe no bloco anterior, custa caro.
O que é custar caro? Custa o engajamento das pessoas, custa a sabotagem, custa muitas vezes eu estar fazendo e ter pessoas que não estão acompanhando o processo. Credibilidade da gente custa credibilidade, custa a imagem da empresa, custa uma série de fatores. Então, primeiro tem que haver conscientização. Conscientizou, planejamento. Eu tenho que ter uma estrutura de como fazer um processo de mudança muito bem definido com etapas, que são os checkpoints. Tem que ter etapas de avaliações para medir o planejado versus executado. Indo para uma situação mais prática, vamos pegar a Karina aqui como um exemplo, posso citar tanto o Dr. Hugo quanto o Dr. Hélio, que eles junto, vou pegar os 3 aqui, mas todo o grupo do Chrome, participaram ativamente dos processos de treinamento. Então, quem é o CEO, o diretor, a liderança da empresa, se ela não se coloca também numa condição de aprendiz, ela também não dá o exemplo para que as outras pessoas passem por isso. Então, quando tu está passando por um processo de mudança, a liderança que está em cima, ela se coloca numa condição de se treinar também, ela dá o exemplo para que todas as outras pessoas treinem. Mas a gente não varre de baixo para cima, a gente varre de cima para baixo. Então, um processo de mudança começa da liderança até a ponta. Se quem está em cima não compra essa ideia, fica muito mais difícil de gerar inspiração, de gerar exemplo, porque, quem está me liderando não está fazendo, por que eu faria também? Então, esse processo de mudança vai passar pelo tomador de decisão. Vamos pensar num seio familiar. Uma mãe ou um pai, se eles não estão fazendo aquilo que eles estão pedindo para o filho fazer, fica muito mais difícil no filho acreditar no pai e na mãe. Vou dar um exemplo. Nós temos um grupo de jovens que faz o programa Geração Futura, que é um programa para adolescentes de 12 a 17 anos. Há a conscientização dos jovens e há a conscientização dos pais. Então, treinam os pais e treinam os jovens. Se os jovens estão fazendo o treinamento e os pais também não estão passando por um processo de treinamento junto, fica muito mais difícil de nós termos sucesso com o treinamento dos jovens se os pais não estiverem alinhados com o propósito. Então, esse é um dos maiores desafios. Quem é a liderança? Se a liderança está junto, no caso aqui, o filho se desenvolve muito mais rápido. Dentro de uma empresa, se tem um colaborador que está treinando, o seu gestor, que nós podemos elencar, seja um coordenador, um gerente, um diretor, ele também está em treinamento, fica muito mais simples para o colaborador ele ter sucesso dentro do programa se ambas as partes estão conectadas. E as diretrizes, no nosso caso, eram muito claras, né? Nós trabalhamos com qualidade e extrema segurança. Então, se tu fores olhar para os custos de um processo de certificação, tu vai te assustar, porque tu sabes como vai começar, mas tu não tens noção lá a conta final onde vai parar. Mas para a minha direção sempre foi muito claro isso. Nós trabalhamos com qualidade, com extrema segurança. Então, o investimento ele acaba se tornando melhor digerido pela instituição. E se qualidade é um critério, isso não é negociável. Claro, não, com certeza. Esse é o programa Negócios em Pauta aqui na Rádio A Hora e no Lives A Hora. Se inscreva no canal A Hora TV no YouTube, curta, compartilhe, comente e assista o Negócios em Pauta e toda a programação da Rádio A Hora quando e onde quiser. O Negócios em Pauta tem patrocínio de Pedó Imóveis. Coloque seu imóvel de venda também para locação. Processos definidos garantem transparência. Seu imóvel não fica fechado e não gera despesas como condomínio e IPTU. Faça a diferença para quem precisa. Pulseg Corretora de Seguros, equipe especializada em plantão 24 horas com suporte em todo o país. Tudo para garantir segurança e bem-estar na hora que você mais precisa. Malman Contabilidade, autoridade de registro credenciada para a emissão de certificados digitais. Desenho Soluções Ambientais, iremos reerguer o Vale do Taquari. Aliás, já estamos, e Dale Carnegie, as 2 décadas formando líderes e gestores, contribuindo com o mercado regional e entregando resultados organizacionais e individuais. Nós vamos para mais um breve intervalo comercial e já voltamos com o último bloco do programa Negócios em Pauta. Procura uma área segura, com infraestrutura completa e próxima a tudo? Conheça o loteamento Jardim Conventos. Super promoção de pré-lançamento. 50 lotes a partir de R$75 mil. E condições especiais. Entrada de 10 mil e 24 parcelas de R$1.200. Saldo após parcelamento. Fale com a Imogel e garanta seu lote residencial ou comercial no loteamento Jardim Conventos.
dos diferenciais da Malman Contabilidade está na orientação aos seus clientes, pela necessidade que eles têm em implantar a cultura da gestão. E para isto, oferece uma ferramenta com o objetivo de ajudar os clientes a construir uma agenda positiva para a melhoria de sua gestão, para que eles possam cada vez mais atuar como gestores e conduzir suas empresas para cenários cada vez mais lucrativos. Malman Contabilidade, na Rua Arno Ritter, 205, no São Cristóvão, em Lajeado. Após contato com águas de cheias, fique atento a sintomas como febre alta, dor de cabeça, dores no corpo, calafrios e náuseas. Procure imediatamente o serviço de saúde se apresentar esses sintomas. A leptospirose é uma doença infecciosa, transmitida por água contaminada. Uma dica da Adesim Soluções Ambientais. A Pulseg Corretora de Seguros é especialista em cuidar dos bens e dos indivíduos, sempre com o melhor custo-benefício para cada caso. Tudo isso com equipe especializada em plantão 24 horas, com suporte em todo o país. Com a Pulseg, você vive intensamente e ainda protege o futuro das pessoas que você ama, porque tranquilo é estar seguro. Acesse pulseg.com.br e saiba mais. Pare de fazer e comece a liderar. Coloque as pessoas em ação, na direção certa. Dia 11 de julho, treinamento DYLP, da Dale Carnegie, em Lajeado, no Edifício 300. Inscreva-se já. Esquenta meu inverno Loja Sommer. Transforme seus ambientes em espaços acolhedores com as promoções de inverno da Loja Sommer. Casa e construção. Ofertas quentinhas e aconchegantes. Visite a loja em Arroio do Meio ou compre online lojasommer.com.br. Não existe sensação melhor do que ter um lar seguro para morar. E essa frase nunca fez tanto sentido como agora. Mas saiba que você não está sozinho. Pedó Imóveis. Há mais de 10 anos, apaixonada por lajeado e por imóveis. Acesse pedóimóveis.com.br ou ligue 3729-8505. Neste domingo tem futebol na Rádio Hora com o Tricolor no Brasileirão. O Grêmio encara o Juventude às 16 horas no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O Concentração no 102.9 do rádio e no YouTube. A Hora Grenal inicia às 15 horas. Dupla Grenal é na Rádio Hora. Patrocínio Loja Sommer, Postos Fórmula, Desco Atacado, Vilmar Vidros, Sicredi, Farmácia São João, Ayrton Seguros e Sertel. Negócios em Pauta. Voltamos com o último bloco do programa Negócios em Pauta na Rádio A Hora 102.9, com informações e debates sobre economia, empreendedorismo, inovação e os negócios da nossa região. Hoje conversando sobre o desenvolvimento pessoal e a resiliência. Para falar sobre isso, nós temos a participação do diretor da Dale Carnegie Vale do Taquari, Gabriel Garcia, e da administradora do CRON, Karina Brancher. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês dois, que é quase provocativa, tá? A gente está, nos últimos anos, houve uma onda de coaches, de mentores, de pessoas que estavam, em especial nas redes sociais e na internet, tentando vender soluções simples para problemas complexos, né? E aí no caso do câncer, a gente teve um caso para mim que foi muito marcante, que é a fosfoetalonamina, né? Teve toda uma discussão, era a cura do câncer e todo mundo... Imagino o quanto que os profissionais foram provocados pelos pacientes diante de uma notícia que depois se comprovou que não tinha fundo de verdade. E assim como outras curas do câncer estão sempre sendo divulgadas na internet, e da mesma forma curas para os problemas de gestão. Quer dizer, tu vai comprar o coach vai te dizer, e geralmente é sempre uma solução simples para o problema complexo. Como se blindar disso e entender que às vezes não é um Reels de Instagram que vai resolver o problema da tua empresa, não é o coach midiático que diz que já foi campeão olímpico e depois se busca e descobre que não é esse cara que vai resolver os teus problemas, até porque cada empresa é uma empresa e, como o Gabriel bem colocou, tu precisa fazer um diagnóstico, entender o contexto, né? E aí tu não pode empacotar tudo de um jeito só,
né? Pai rico, pai pobre e tal. Porque não é assim que funciona na vida real. E isso gera mais frustração depois que não dá certo, né? Eu penso que na área da saúde é um pouco mais tranquilo que no desenvolvimento, porque nós somos baseados em ciência e evidência, né? Nada que é moda vai entrar dentro de um serviço reconhecidamente excelente como o meu. Então, essas modas chegam nos pacientes, eventualmente, que estão mais sensíveis. Eu vou entrar... Na instituição não entra, Tiago. O nosso processo ele é bem desenhado, ele é antigo, atualizado sempre que necessário, mas ele não passa por modismos. Agora, no caso da Dale Carnegie, acho que o desafio é bem maior, né, Mas Gabriel? eu imagino que já aconteceu, né? De vir paciente, eu fiquei sabendo que tem uma cura e tal. Como conversar com essa pessoa para explicar que... Porque tu gera uma expectativa, né? Uma esperança, e na verdade é falso. O médico não proíbe nada, Tiago, ele orienta. A escolha é do paciente. O paciente tem autonomia para suas decisões. Nós já passamos por diversos curandeiros aqui na região, por diversos. Mas, de novo, é minha vida. Exato. A gente orienta, esclarece o que a ciência evidencia para cada situação. A escolha vai ser tua. Perfeito. Gabriel, e para vocês eu imagino que é um pouco mais difícil, porque deve vir bastante gente dizendo, mas aquele, né, chegou dizendo que é isso, e se eu fizer isso eu vou ficar rico e tal. Por R$300 por mês, né? Por R$300 por mês, ou jogando o jogo do tigrinho, né? Tiago, a pergunta em si, ela dá a oportunidade da gente trazer dá para trazer uma visão mais ampla. Por exemplo, quando nós falamos nos blocos anteriores sobre treinamento e desenvolvimento, nós precisamos compreender, e eu citei anteriormente, que um dos pontos é método, é metodologia. Então, quando alguém vem treinar com a Dale Carnegie, não é o treinamento do Gabriel, não é o treinamento do Mauro, do Henrique, do Juliano, do Fernando, do Eduardo. Existe uma metodologia. Para criar uma metodologia, tem que ter alguém que estude o método, prepare o método, tenha um referencial. Então, vou trazer um exemplo. Quando nós pegamos um programa de gestão dentro da Dale Carnegie, nós estamos atrelados a preceitos e a princípios da administração. E isso tem a ver com, por exemplo, uma parceria que a Dale Carnegie teve e tem por muito tempo com o Instituto Peter Drucker, que embasa os nossos programas de gestão. Então, não é um compilado de estudos que eu fiz sem nenhum fundamento e eu vou testar num grupo de pessoas. Não, existe uma metodologia, ela é testada, ela é comprovada. Nós temos um centro de inteligência global que reúne um grupo de profissionais que eles estudam todas as tendências, não é moda, todas as tendências de mercado para que os nossos programas sejam atualizados. De 2 em 2 anos, nós passamos por uma atualização de todos os nossos instrutores para eles poderem continuar entregando os programas de acordo com as novas tendências. Só que as mudanças dentro do processo de treinamento não é definida por um profissional nosso na ponta. É definido pela instituição. E a instituição ela é global. Ela está hoje em mais de 80 países. Então, tudo que chega de mudança aqui na ponta já foi testado, já foi comprovado, teve laboratório, teve grupo piloto. E aí eu apresento uma solução aqui testada. Então, não vai ser um laboratório para os clientes. Agora, respondendo de uma outra forma, tem pessoas que se denominam como os gurus, ou aquelas pessoas que têm solução para tudo. Ok, existe mercado de todas as formas. Dentro da Dale, quando nós enxergamos movimentos como esses não são movimentos perenes, não são movimentos que a empresa apoia, por exemplo. Então, as pessoas elas são capazes de representar durante um determinado período do tempo, mas elas não conseguem apresentar a vida inteira. Então, a gente pode olhar pelo histórico da pessoa, pela credibilidade. Por exemplo, todos os nossos instrutores que entregam os nossos programas são pessoas que têm uma credibilidade também antes de entrar dentro da Dale Carnegie. Então, eles têm um passado, vamos dizer, que dá a condição deles estarem à frente de uma marca como a nossa. Então, no passado, eles também são pessoas bem-sucedidas. Eles não vieram dar certo dentro do nosso negócio. Eles já vinham dando certo em outras atividades. Alguns resolveram fazer uma transição para vir trabalhar conosco. Outros, nós temos pessoas que trabalham conosco que têm outros negócios. Então, exemplo, o Henrique,
Henrique Kuhn, que é de Santa Cruz do Sul, o Henrique tem outros negócios também. E ele tem o negócio da Dale Carnegie. Então, isso vai dando a condição de quem está à frente de uma escola de negócio ou quem está à frente de uma empresa de treinamento, ele tem que ter vivido isso, ele tem que ter experiência nisso, para que a gente possa não incorrer de dizer faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Da mesma forma que no Vale do Taquari, para nós podermos contribuir com outras empresas, nós temos que ter tudo validado dentro da nossa. Então, a Dale Carnegie aqui, a nossa franquia aqui tem 12 pessoas. Nós vamos em Santa Cruz do Sul, tem uma franquia com 15 pessoas. Nós vamos em São Paulo, tem uma franquia com 25 pessoas. E São Paulo capital. Aí tu vai no interior, tem várias outras. Então, é um modelo de negócio que permite com que a gente entregue padrões. Entendi. Mas, ao mesmo tempo, eu imagino que deve vir gente dizendo, eu ouvi aquele cara lá falando, né? Mas é bom que eles falem, porque dá oportunidade. Exato. Porque ao mesmo tempo eu porque vejo... eu vou te trazer assim, claro. Eu te dizer o que fazer e o porquê fazer, talvez você já saiba. Agora, me explica como que eu faço isso. O como que eu faço isso é alguém que tenha um caminho validado, alguém que já tenha feito, alguém que tenha processo, alguém que tenha metodologia. O que fazer está disponível em várias literaturas. O porquê fazer é a ambição e a necessidade de cada um. Agora me diz o como fazer. É aqui que reside a lacuna. E essa pressa, ela se percebe mais nos jovens, né, Tiago? Que tem a ideia de que vão contratar um mentor por 30 dias e vão estar com o seu negócio resolvido. Nosso paciente é o paciente mais maduro, então ele também tem essa visão mais clara, que precisa de um processo, de evidência, de um tempo para as coisas acontecerem. Entendi. E realmente é uma situação que pega muitos jovens, em especial quando lida com investimentos, aí o tal do day trade, que até uns anos atrás era a grande, as pessoas vão enriquecer com day trade. Alguém vai enriquecer, mas outros vão abastecer o sistema. Geralmente é quem vende o curso do day trade. Né? Às vezes geralmente ele enriquece sem operar na bolsa, né? É bem por aí. Falando sobre um pouco sobre essa questão, voltando, né, na questão da resiliência e do desenvolvimento, como é que se conecta esses dois temas? Como vocês fazem com que todo esse processo e esse trabalho também resulte na resiliência em cenários que não sejam tão dramáticos como o que a gente está vivendo, por exemplo, e para a pessoa entender que, olha, minha empresa daqui a pouco a vida inteira foi bem, e por que eu vou ter resiliência se eu sempre estou indo bem? Como vocês trabalham esse empresário ou esse profissional que daqui a pouco é brilhante, sempre foi, mas uma hora ele vai acabar tendo algum revés na sua carreira, e se ele não tiver trabalhado isso, pode ser uma coisa que derrube uma carreira até então de sucesso ou uma empresa que sempre fez sucesso. É muito difícil nós pensarmos em uma pessoa bem-sucedida que ela não seja resiliente. Verdade. Então, a resiliência não posso afirmar, mas eu posso trazer pela experiência que nós temos. É um pré-requisito para você ser bem-sucedido e você ser resiliente, porque você vai desenvolvendo isso com o tempo. E o bem-sucedido não está ligado só a dinheiro. O bem-sucedido está ligado a vários outros aspectos da vida. A Karina falou anteriormente, espiritualidade, a minha família, a minha relação com a comunidade, o meu bem-estar, o meu convívio. Se eu estou falando de resiliência atrelada somente a sucesso financeiro, pode ser que eu tenha um choque aqui em algum momento, quando o resultado não aconteça como estava previsto. Mas se eu tenho ciência, e aí ciência, nós voltamos, que é método, que é metodologia, é testado, existe processo para que as coisas possam acontecer. Então, como é que nós fizemos? Tá? Eu acredito que existem duas formas do processo de aprendizagem. E um dos que, para mim, funciona bastante é a repetição. A repetição tem a ver com os processos. Então, por exemplo, reuniões. Se você tem um ciclo de reuniões e ele é semanal, faça semanal. Se você tem um momento adverso como esse, que a gente passou agora, eu não vou abandonar a reunião, mas eu vou trazer ela, de repente, uma para quinzena, ou eu vou trazer ela para o mensal. Eu não posso abandonar os processos em momentos adversos, fingir que eu não preciso mais daquilo, porque é muito difícil a gente desenvolver hábito.
E o hábito, quando está bem desenvolvido, é o que mantém um comportamento estável, porque eu não preciso estar pensando no hábito, ele está instalado. Então, a Karina trouxe lá anteriormente, olhando para o Chrome, mas eu acredito que isso vale para nós e vale para quem está nos ouvindo. Se eu durmo bem, se eu me alimento bem, se eu faço exercício físico, eu estou fazendo o básico, mas não é só o básico. Isso aqui é o essencial. Dentro de um negócio, quando a gente falou anteriormente, talvez as reuniões, a gente olha assim, não tem importância. Se eu não tenho consciência que isso é importante, eu não faço. Se eu não faço no momento que eu precisaria instalar, de repente, um comitê de crise dentro da empresa, como aconteceu agora recentemente, nós temos empresas que conseguiram vencer circunstâncias como essa, porque a enchente começou num dia, 2 dias já estava o comitê tomando decisão. Teve outras empresas que, por não ter consciência, não ter sabedoria, ou não ter esse conhecimento, não ter acesso a esse tipo de situação, começou a acontecer o desafio num dia, levou 10, 15, 20 dias para tomar decisões e às vezes o cenário é irreversível. E isso vale para pegando empresas de pequeno porte, grande porte, e nós pegar até multinacionais. Recentemente, no evento do Vale Mais Forte, que teve aqui na semana passada na Univates, eu me recordo do Fernando Heineck falando que falou assim, nós instalamos o comitê de crise e esse comitê de crise nos ajudou a gente tomar as decisões diárias, que não deve ter sido diferente também no Chrome, que também não foi diferente para nós. Quando começou o período da enchente, se eu não me recordo, foi numa terça ou numa quarta. Na sexta-feira, nós já estávamos reunidos tomando diretrizes. Só que isso na de setembro do ano passado, a gente levou uma semana para se movimentar, para entender. Então, a gente precisa aprender com os eventos. Então, tem circunstâncias que antes estava levando uma semana, essa vai levar 2. Talvez na próxima, isso aqui o protocolo já acelera, agora vai levar 1. Então, eu vejo por esse lado, Thiago. Eu entendo, em primeiro lugar, é consciência. Segundo, é planejamento. Terceiro, é caixa. E quarto, é experiência. Era uma gritaria dessas empresas que foram acometidas e a gente entende o desespero por ter suas lojas, suas empresas fechadas. Mas se tu não tem caixa para superar 15 dias, 30 dias, como é que vai ser? Isso foi uma coisa que me assustou demais, foi ver que um número expressivo de empresas não teria como pagar o mês seguinte. Exato. Isso é muito assustador. É que isso é cobertor curto. Tu tapa num lado, destapa no outro. Então, na verdade, eventos como esse, e tirando eventos de perca de vidas, que isso não tem reparação. Não tem reparação, né? A pandemia também revelou isso anteriormente e agora acabou revelando. Como a gente também tem empresas que não estão conseguindo dar a volta, não por falta de iniciativa, mas porque estão precisando agora de aporte financeiro. E aí isso não é só a necessidade ou a vontade do dono em reerguer o negócio. Não, precisa de dinheiro mesmo, precisa de aporte financeiro, acessar crédito para levantar uma fábrica, para levantar uma indústria, levantar o seu negócio. Aí nós já estamos indo para um outro cenário. Eu não estou conseguindo reerguer o negócio porque eu não estou tendo acesso a um capital que vale a pena investir esse negócio. Nós temos empresas que têm caixa, que estão olhando não, eu não vou investir de novo porque o custo de colocar essa operação, não quero correr esse risco. Então, tem que ter essa análise também. E quando a gente fala de planejamento, se fala muito de contingências também, né? Como eu vou agir em tais situações? Aqui na clínica, nós temos contingência para 42 situações, as mais variadas possíveis. Como fica na questão financeira? Se tu não tem caixa para passar 30 dias, teu planejamento vai por água abaixo. Exato. Então, minimamente um planejamento, minimamente, a gente está falando para um público que eu entendo, que sabe da importância, né, certo, Thiago? Mas ainda assim, muitas empresas a gente viu, não saberia como se virar 15 dias à frente. E tu tem emprego para manter, tu tem família para sustentar, tu tem fornecedor para honrar. Isso é muito preocupante. Com certeza. Pessoal, a gente está chegando no fim do Negócio em Pauta, conversa muito boa, eu acho que ensinamentos que vão servir para muita gente, sabe? Não só os empresários que nos escutam, mas também profissionais liberais, né? E as equipes das empresas que nos acompanham. Quero que vocês deixem as despedidas para os nossos ouvintes, para a gente seguir a programação da Rádio A Hora. Por gentileza, Karina.
Então, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, com o Gabriel, que é meu amigo lá já de longa data, o espaço que vocês trouxeram ao CRON. É um prazer estar aqui. Estamos disponíveis para outros momentos de trocas, como essa que nós tivemos hoje. Muito bom, Gabriel. Obrigado. Primeiro você, Thiago, pelo convite, pela oportunidade. Karina, por estar aqui. Além de ser uma amiga, também é uma inspiração para nós aqui na região do Vale do Taquari. E eu sei que você é uma liderança feminina que as mulheres precisam conhecer mais. Fico feliz toda vez que você dá voz. É uma expoente feminina aqui do nosso Vale do Taquari. Obrigada. E agradeço aos ouvintes que estão aqui conosco. Esse é um tema que a gente precisa debater mais, Thiago. Com certeza. Precisa debater mais, precisamos fomentar mais. E contem com o nosso apoio. Obrigado por terem escolhido fazer o evento hoje aqui, direto da sede da Dale Carnegie. E fica o convite. O Centro Regional de Oncologia está aqui no térreo do 300. Nós ficamos aqui no 5º andar. Fica estendido o convite para que vocês possam vir aqui também conhecer o nosso espaço. Muito bom, pessoal. Muito boa conversa. Agradeço demais a Karina e o Gabriel por dividirem um pouco desse conhecimento. E com certeza a gente tem que falar mais sobre esse tema, porque atinge todo mundo, não só quem é empresário, mas todas as pessoas que vivem aí e que estão ainda, né, sob o impacto de tudo que aconteceu em maio desse ano. O Negócio em Pauta fica por aqui. Nós tivemos patrocínio de Unimed, Vales do Taquari e Rio Pardo, toda a força vale, vamos superar juntos. A Azata, cria o seu e-commerce seguro e confiável com quem entende. A Azata oferece suporte técnico personalizado para criar lojas virtuais incríveis. Visite azata.com.br e saiba mais. Suprivale Intelbras, referência em automação no Vale do Taquari. Viva com segurança, eficiência e conforto. FBNet, há 17 anos, conecta pessoas, potencializa negócio. Você quer, você precisa. Com a FBNet você pode. Fale com a gente. Também tivemos o apoio de Bebidas Fruc. Muito obrigado aos ouvintes que ficaram conosco nessa manhã de sábado. Lembrando, para quem não pôde acompanhar todo o debate, eu quero ouvir novamente, que o Negócio em Pauta estará disponível em formato podcast nas plataformas Spotify, Deezer e SoundCloud, no site do A Hora, no endereço grupoahora.net.br, e em vídeo no YouTube do A Hora TV e nas redes sociais do Grupo A Hora. Um ótimo fim de semana a todos e até a próxima. Conheça a Azata, plataforma de lojas virtuais que impulsionará suas vendas. Conectamos consumidores, atacadistas, lojistas e marketplaces em uma experiência única de compra online. Crie seu e-commerce seguro e confiável, com quem entende. Nossa equipe oferece suporte técnico personalizado para criar lojas virtuais incríveis. Visite azata.com.br e descubra como ser um cliente Azata pode fazer a diferença para o seu negócio. Contrata-se, há vagas. Empresa contrata, vaga de emprego. Oportunidades existem aos montes em nossa região. Mas então, o que falta? Pessoas qualificadas. O Instituto Mix de Profissões tem centenas de oportunidades para iniciar no mercado de trabalho ou abrir o próprio negócio. Unidades em Lajeado e Venâncio Aires. Matricule-se já. Instituto Mix de Profissões. No site, no Insta, no WhatsApp ou ligando pra gente. O futuro nas suas mãos. Controle sua casa ou escritório com apenas um toque. De qualquer lugar do mundo. Com a Suprivale, revenda autorizada Intelbras. Isso é possível. Viva com segurança, eficiência e conforto. Suprivale Intelbras. Referência em automação e segurança. Em Lajeado, no São Cristóvão, no trevo de entrada na cidade. A melhor internet dos vales pode ser sua. A FBNet atua há 17 anos na região, com alto investimento em tecnologia e profissionais qualificados, para transformar sua experiência com internet em algo que realmente faça a diferença. Você quer, você precisa. Com a FBNet você pode. Fale com a gente. FBNet, há 17 anos conectando pessoas, potencializando negócios. Na vida, enfrentamos momentos que nos exigem coragem, determinação e uma virada de chave para assumir o comando dos negócios, da carreira e do futuro. E é nesses momentos que a Dale Carnegie está pronta para ajudar você a assumir o comando. Há mais de 2 décadas, forma líderes e gestores e contribui com o mercado regional na entrega de resultados. Venha para a Dale Carnegie. Olá!
Olá, você sabia que fazendo renovando seu seguro com a Ayrton Seguros, você concorre a uma casa no final do ano? Isso mesmo, procure a Ayrton Corretora de Seguros e faça já o seu seguro e torça para ganhar uma casa. Isto mesmo, Inácio. Ayrton Corretora de Seguros, em Convento e Lajeado, ligue 3710-1966. Ouça a rádio sem precisar fechar seus aplicativos. Baixe o app AH Digital. AH Digital, disponível para Android e iOS. Neste domingo tem futebol na Rádio Hora, com o Colorado no Brasileirão. O Inter encara o Vasco da Gama às 18 horas no Beira-Rio. A jornada esportiva no 102.9 do rádio e no YouTube. A Hora Grenal inicia logo após o apito final para Juventude Grêmio. Dupla Grenal é na Rádio Hora. Patrocínio Loja Sommer, Postos Fórmula, Esco Atacado, Vilmar Vidros, Sicredi, Farmácia São João, Ayrton Seguros e Sertel.